Uma produção Domínio Público Audiolivros de Isaac Asimov. Genocídio Seletivo. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Isaac Asimov? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. 5 anos tinham se passado desde que em torno do trabalho do Dr. Aaron Rodman se erguera uma maciça muralha de isolamento. Para sua própria proteção, tinham-no advertido. Nas mãos das pessoas erradas, tinham-lhe explicado. Nas mãos certas, certamente. As dele mesmo, por exemplo, pensou um tanto desesperado o Dr. Rodman. A descoberta era evidentemente a maior dádiva para a saúde humana desde que Pasteur desenvolvera a teoria dos bacilos, e a maior chave para a compreensão do mecanismo da vida até então. Não obstante, depois de sua palestra na Academia de Medicina de Nova York, logo depois de seu 50º aniversário e no primeiro dia do século XXI, tinha havido uma certa adequação àquilo. O silêncio havia sido imposto, e ele não mais podia falar, exceto a certos funcionários, e certamente não poderia adiar nada. Entretanto, o governo o apoiava. Tinha todo o dinheiro de que necessitava, e os computadores estavam às suas ordens para fazerem o que ele desejasse. Seu trabalho progredia rapidamente, e elementos do governo vinham ter com ele para serem orientados, para o entenderem. Dr. Rodman vieram perguntar: como pode um vírus se espalhar de célula para célula no organismo e, não obstante, não ser infeccioso para um outro organismo próximo? Extenuava Rodman ter de dizer repetidas vezes que não tinha todas as respostas. Extenuava-o ter de usar o termo vírus, e disse: não é um vírus, visto que é uma molécula de ácido nucleico. É algo completamente diferente, uma lipoproteína. Era melhor quando os que o interrogavam não eram médicos. Podia então tentar explicar-lhe generalidades em vez de sempre se enredar nas minúcias. E diria: toda célula viva, mesmo a mais infinita estrutura dentro da célula, é rodeada por uma membrana. A atuação de cada célula depende de quais moléculas podem passar através da membrana numa direção ou noutra e a que proporções. Uma pequena mudança na membrana alterará enormemente o fluxo e, de start, a natureza da química celular e a natureza de sua atividade. Toda doença pode se basear em alterações na atividade da membrana. Todas as mudanças podem ocorrer através de tais alterações. Qualquer técnica que controlar as membranas, controlará a vida. Os hormônios controlam o corpo pelos efeitos nas membranas, e minha lipoproteína é antes um hormônio artificial do que um vírus. A própria LP se incorpora à membrana, e durante o processo induz a elaboração de mais moléculas como ela própria. É esta parte que eu próprio não consigo entender. Mas as finas estruturas das membranas não são sempre idênticas. Na verdade, diferem em todos os seres vivos. São completamente diferentes de organismo para organismo. Uma LP não afetará 2 organismos individuais da mesma maneira. O que abrirá as células de um organismo à glucose e aliviará os efeitos da diabetes, fechará as células de outro organismo à lisina, matando-o. Era isto que mais parecia interessá-los, o fato de ser um veneno. Um veneno seletivo, viria a dizer Rodman. Não se pode dizer de antemão, sem um íntimo auxílio de computadores que estudem a bioquímica da membrana de um indivíduo em particular, o que é que uma determinada LP lhe fará.
Com o tempo, o laço foi apertando cada vez mais, inibindo a liberdade de Rodman, mesmo deixando-o despreocupado. Num mundo em que tanto a liberdade como a despreocupação estavam desaparecendo em toda parte, e as mandíbulas do inferno estavam abertas diante de uma humanidade desesperada. Estava-se no ano de 2005, e a população da Terra era de 6 bilhões. Não fosse a escassez de alimentos, seriam 7 bilhões. 1 bilhão de pessoas morrera na geração precedente, e mais ainda estavam para morrer. Peter Affair, presidente da Organização Mundial de Alimentos, vinha frequentemente aos laboratórios de Rodman para jogar xadrez e bater um papo. Fora ele, dizia, quem primeiro apreendera o significado da palestra de Rodman perante a academia, e isto o auxiliara a tornar-se presidente. Rodman pensava que o significado era fácil de aprender, mas nada comentou. Affair era 10 anos mais moço que Rodman, e seus cabelos ruivos estavam escurecendo. Sorria com frequência, mesmo que o assunto da conversa raramente desse margem a sorrisos, visto que o presidente de qualquer organização às voltas com suprimentos de alimentos teria propensão a falar da fome mundial. Affair disse: se os suprimentos de alimentos forem igualmente distribuídos entre todos os habitantes do mundo, todos morreriam de fome. Se fossem igualmente distribuídos, disse Rodman, o exemplo de justiça no mundo por fim nos conduziria a uma sadia política mundial. Do jeito que as coisas são, há um desespero mundial, fúria em torno da fortuna egoísta de uns poucos, e em represália, todo mundo procede irracionalmente. Mas você próprio não se ofereceu voluntariamente para ceder seu excesso de alimentos, contestou Affair. Sou humano e egoísta, e minha atitude pouco significaria. Não deveriam me sugerir tal voluntariado. Não me dariam opção nesse assunto. Você é um romântico, disse Affair. Não consegue perceber que a Terra é como um bote salva-vidas? Se o estoque de alimentos fosse dividido igualmente entre todos, então todos morreriam. Se você for jogado fora do salva-vidas, os remanescentes sobreviverão. A pergunta não é se alguns morrerão, visto que alguns têm de morrer. A pergunta é se alguns viverão. Você está advogando uma triagem? Ou o sacrifício de uma parte em benefício do restante oficialmente? Não podemos. As pessoas no bote salva-vidas estão armadas. Várias regiões ameaçam abertamente usar armas nucleares se não vier mais comida. Sardonicamente, Rodman disse: você está querendo dizer que a resposta para morra para que eu possa viver é: se eu morrer, você morre também? Que impasse! Não é bem assim, retrucou Affair. Lugares há sobre a Terra em que não dá para salvar as pessoas. São pessoas que sobrecarregam sem esperança sua própria terra, com hordas de pessoas a morrerem de inanição. Admitamos que lhe seja enviada comida, e admitamos que a comida mate aquelas mesmas pessoas, de forma que aquelas regiões não necessitarão de remessas posteriores. Rodman teve o primeiro lampejo de compreensão. Matá-los? Como? Perguntou. As propriedades estruturais comuns das membranas celulares de uma determinada população podem ser descobertas. Uma LP planejada especialmente para ter vantagem em relação àquelas propriedades pode ser adicionada ao suprimento de alimentos, que será então fatal, concluiu Affair. Impensável! Disse Rodman, surpreso. Pense de novo. Não haveria dor. Lentamente, as membranas se fechariam e a pessoa afetada mergulharia num sono sem despertar. Morte infinitamente melhor que a morte por fome, que de outra forma é inevitável, ou aniquilação nuclear. Nem seria pior para qualquer outra pessoa,
visto que variam as propriedades da membrana de cada população. Na pior das hipóteses, morrerão uns 70%. O genocídio será feito precisamente onde piores forem o superpovoamento e a desesperança, sobrando pessoas suficientes para preservar cada nação, cada grupo étnico, cada cultura. Matar deliberadamente bilhões não será matança. Apenas daremos uma oportunidade para as pessoas morrerem. Quais as pessoas em especial que deverão morrer é algo que dependerá da bioquímica particular dessas mesmas pessoas. Será o dedo de Deus. E quando o mundo descobrir o que se fez? Será depois de nosso tempo, disse Afer. E nessa altura, um mundo florescente, com uma população limitada, nos agradecerá nossa heróica ação de escolhermos a morte de uns para evitarmos a morte de todos. O Dr. Rodman se sentia ruborizado e tinha até mesmo dificuldade de falar. A Terra, disse, é um bote salva-vidas muito grande e muito complexo. Ainda não sabemos o que pode e o que não pode ser feito com uma distribuição adequada dos recursos, e é notório que até hoje não se fez um autêntico esforço no sentido de se distribuir adequadamente tais recursos. Em muitos lugares da Terra, diariamente, se desperdiça comida, e é saber disso que enlouquece os famintos. Concordo com você, disse Afer friamente. Mas o mundo não pode ser como queremos que seja. Precisamos encará-lo como ele é. Então me trate como eu sou. Quer que eu forneça as moléculas necessárias de LP, e eu não o farei. Não erguerei a ponta de um dedo neste sentido. Então, Afer retomou a palavra. Você será mais assassino de multidões do que me acusa de ser. E penso que mudará de ideia quando pensar melhor. Ele era visitado quase todos os dias, fosse por um funcionário, fosse por outro, todos bem alimentados. Rodman estava começando a ficar muito sensível com relação ao modo como bem se alimentavam todos quanto discutiam a necessidade de matar os famintos. Numa dessas ocasiões, insinuantemente o secretário nacional da Agricultura lhe dissera: Você não seria favorável à matança de um rebanho de gado infectado com febre aftosa ou antrax para evitar a disseminação da infecção em rebanhos sadios? Seres humanos não são gado, disse Rodman, e a fome não é contagiosa. Mas é, disse o secretário. O problema é justamente esse. Se não morrer numa porcentagem das superpovoadas massas de gente, a fome delas se espalhará até áreas ainda incontaminadas. Você não pode se recusar a nos auxiliar. Como pode me obrigar? Mediante tortura? Não tocaríamos num fio de seu cabelo. Sua capacidade neste campo é muito preciosa para nós. Contudo, os talões de racionamento podem ser retirados. Certamente que a inanição me feriria. Não a você, mas se estamos preparados para matar alguns bilhões de pessoas por amor à raça humana, então seguramente estaremos aptos para a muito menos difícil tarefa de tirar os talões de racionamento de sua filha, do marido dela, do bebê deles. Rodman estava silencioso. O secretário acrescentou: Dar-lhe-emos tempo para pensar. Não queremos tomar uma atitude contra sua família, mas, se necessário, assim faremos. Pense durante uma semana. Na próxima quinta-feira, todo o comitê estará a postos. Você participará então de nosso projeto e não poderá haver mais delongas. A segurança foi redobrada e Rodman era ostensivamente, totalmente prisioneiro. Uma semana depois, todos os 15 membros do Conselho Mundial de Alimentos, junto com o secretário nacional da Agricultura
e uns poucos membros da legislação nacional chegaram ao seu laboratório. Sentaram-se em torno da longa mesa na sala de reuniões do exuberante edifício de pesquisas construído com recursos públicos. Durante horas conversaram e planejaram, tomando nota das respostas que Rodman dava às perguntas específicas. Ninguém perguntou a Rodman se ele ia cooperar. Ninguém parecia pensar que houvesse alguma outra coisa que ele pudesse fazer. Por fim, o cientista disse: "O projeto de vocês não pode funcionar, em hipótese alguma. Logo depois de um carregamento de cereais chegar a determinada região do mundo, as pessoas morrerão a centenas de milhões. Supõem vocês que os sobreviventes não estabelecerão uma correlação e supõem vocês que não se arriscam a uma retaliação com bombas nucleares?" A Fair, sentado diretamente em frente de Rodman, do ponto de vista do eixo menor da mesa, disse: "Estamos conscientes dessa possibilidade. Veja você que levamos anos estabelecendo o roteiro de uma ação sem levar em conta a possível reação daquelas regiões escolhidas para o genocídio." "Você pensa que ficarão gratos?" perguntou Rodman amargamente. "Não saberão que estão sendo escolhidos para a morte. Nem todos os carregamentos de cereais estarão infectados com LP. Nenhum lugar receberá só cereais contaminados. Providenciaremos, inclusive, para que estoques locais de cereais, aqui e acolá, também sejam infectados. E mais, nem todas as pessoas morrerão. E só umas poucas morrerão prontamente. Algumas, que ingerem muitos cereais, não morrerão de jeito nenhum. E algumas, que só comem um pouco, morrerão rapidamente, dependendo das membranas deles. Para eles parecerá uma praga, como a peste negra a voltar." Rodman disse: "Pensou no efeito que terá a peste negra de volta? Pensou no pânico?" "Isso os fará bem", rosnou o secretário de uma das extremidades da mesa. "Poderá ensinar uma lição para eles." "Anunciaremos a descoberta de uma antitoxina", disse a Fair, sacudindo os ombros. "Haverá inoculações por atacado em regiões que saberemos que não serão afetadas. O mundo está desesperadamente doente, Dr. Rodman, e precisa de um remédio desesperado. A humanidade está às portas de uma morte horrível. Portanto, nada de pôr em discussão o único rumo que pode salvá-la. Eis o problema. É esse o único rumo ou vocês estão apenas optando por um caminho fácil, que não pedirá sacrifícios a vocês, mas apenas o de bilhões de outros?" Rodman se deteve quando um carrinho com comida foi introduzido. Murmurou: "Providenciei uns refrescos. Podemos ter uns momentos de trégua enquanto comemos?" Pegou um sanduíche e então, depois de um certo tempo, entre 2 goles de café, comentou: "Até que estamos comendo bem, enquanto discutimos o maior assassinato em massa da história." A fera olhou para ele com ar de censura, com um sanduíche meio comido. "Isto aqui não é comer bem. Salada com ovos, com pão branco não muito fresco, não é comer bem. E eu trocaria este café por qualquer outro se eu fosse você." Suspirou. "Bem, num mundo faminto não se deve desperdiçar comida." E terminou de comer o seu sanduíche. Rodman observou os outros e apanhou o último sanduíche que havia na bandeja. "Pensei", disse, "que alguns de vocês poderiam até ficar sem apetite diante do assunto que está sendo discutido. Mas vejo que ninguém teve esse problema. Todos comeram." "Como você?" disse a Fair, impaciente. "Você ainda está comendo?" "Estou sim", disse Rodman, mastigando devagar. "E me desculpem se o pão não estava fresco. Eu mesmo fiz os sanduíches na noite passada, já faz umas 15 horas." "Você próprio os fez?" perguntou a Fair. "Tive de fazê-los, visto que não havia outra maneira de pôr LP neles.
O que é que você está falando? Cavalheiros, os senhores me disseram que é necessário matar uns para salvar outros. Talvez estejam certos. Convenceram-me. Mas para saber exatamente o que estamos fazendo, talvez devamos fazer a experiência conosco mesmos. Eu mesmo fiz uma triagem e os sanduíches que acabaram de comer são uma tentativa de irmos nesta direção. Alguns dos funcionários ergueram-se. Estamos envenenados! Disse o secretário fora de si. Rodman respondeu. Não muito. Efetivamente. Infelizmente, não conheço completamente a bioquímica de vocês, de forma que não posso garantir a taxa de 70% de mortos que você apreciaria. Olhavam-no fixamente, gelados de terror. As pálpebras do Dr. Rodman descaíram. Ainda assim, é provável que 2 ou 3 de vocês morram dentro de uma semana, mais ou menos. Basta esperar para verem o que sucederá. Não há cura nem antídoto, mas não se preocupem. É uma morte bem sem dor e será o dedo de Deus, como um de vocês me disse. É uma boa lição, como disse outro. Para aqueles dentre vocês que sobreviverem, a opinião que têm sobre a triagem deverá se modificar. A Fer disse. É um blefe. Você próprio comeu sanduíches. A resposta de Rodman foi. Eu sei. Combinei LP a minha própria bioquímica, de forma que morrerei mais depressa. Seus olhos se fecharam. Vão ter de prosseguir sozinhos, sem mim. Aqueles que sobreviverem. Fim.